João 3. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez, ele visitou Jesus, tarde da noite, e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Jesus disse: Você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: Você não entende? Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, o batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isso, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o espírito, e se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto, de fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: O que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: Você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico? Ouça com atenção. Essa é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos, mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se quando digo coisas claras como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único pela seguinte razão: para que ninguém precisasse ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu o trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade, iludir-se e odeia a luz de Deus e não vai querer se aproximar dela, para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade, na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois ela é a obra de Deus. Interessante que aqui, nesse capítulo 3, começa com o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos quer encontrar com Jesus à noite, na sua casa, e quer fazer perguntas.
A vida noturna é uma vida moderna, por causa da energia, a vida moderna se tornou muito noturna. A vida noturna nos dias de Jesus não era muito consistente, porque era tudo à luz de vela. Não tinha internet, não tinha TV, então o pessoal não tinha muita prática de encontros noturnos, era raro. Nicodemos queria encontrar com Jesus à noite porque ele era mestre em Israel, ele tinha uma reputação de mestre em Israel, então ele não queria ser visto no movimento de Jesus, que era um movimento classificado de segunda categoria pelos mestres de Israel. Mas Nicodemos tinha perguntas, tinha muitas dúvidas. E ele vem e pergunta: mestre, você só pode ser de Deus. E veio com bajulação, e Jesus já deu no meio, como diz aquela expressão, né? Jesus, é impressionante a capacidade de Jesus perceber a real condição das pessoas. Quando as pessoas faziam perguntas para ele, ele discernia a real condição do coração, do espírito da pessoa. Então, ele apresentava uma resposta, não exatamente o que a pessoa estava perguntando, mas exatamente o que a pessoa mais estava precisando. Nicodemos não estava para saber se Nicodemos não estava precisando de resolver questões teológicas, para saber como que entra no reino dos céus, como que faz, você realmente é de Deus. Nicodemos estava precisando nascer de novo, estava precisando receber a natureza divina para dentro dele. E essa natureza divina ia transformar toda a sua maneira de viver e agir. E essa é uma necessidade da humanidade. Depois da história do encontro de Jesus com Nicodemos, aqui o Evangelho de João começa a apresentar a maior necessidade da humanidade, que é crer para dentro do Filho de Deus. E confiar para dentro do Filho de Deus te dá o dom da vida eterna. O que é a vida eterna? No conceito comum, é vida depois da morte. Mas vida eterna é vida depois da morte. Vida eterna é vida zoé. O que é vida zoé? É a vida do tipo de Deus. Nas veias de um alface tem a vida bios. Nas veias das emoções tem a vida psique. Nas veias de Deus tem a vida zoé. Isto é vida eterna. Aí João aqui diz, então, depois desse encontro com Nicodemos, que a pessoa precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Receber a vida do tipo de Deus para dentro de si. O seu espírito é recriado ao estado original e tal. E aí o que acontece? João diz assim, a humanidade, se crê no Filho de Deus, ela recebe para dentro de si a vida eterna. A maior necessidade da humanidade é nascer de novo. É tudo que eles precisam receber para dentro de si a vida eterna. E o próprio mestre de Israel precisava da vida eterna. E Jesus estava apresentando isso para ele. Vida eterna é tudo que eles precisam, né? E aí, agora entra na segunda porção, versículo 22 em diante. Segunda porção. Depois dessa conversa, Jesus foi com seus discípulos para o interior da Judéia e descansou um pouco com eles ali. Ele também batizava. Ao mesmo tempo, João batizava em Enom, perto de Salim, onde há muita água. Isso foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo e foram perguntar a ele: Rabi, o senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquele a quem o Senhor confirmou com seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Ele está batizando também. E todos estão se tornando seguidores dele, em vez de se unir a nós. João respondeu: é impossível alguém ter sucesso. Falo de sucesso eterno, sem ajuda celestial. Vocês mesmos estavam lá quando deixei muito claro que eu não sou o Messias, mas apenas aquele que foi enviado diante dele para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva é, por definição, o noivo. E o amigo do noivo, seu padrinho, no caso eu, apostos ao seu lado, de onde pode ouvir cada palavra e está feliz de verdade. Como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? É por isso que meu cálice está transbordando. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus.
Ninguém quer enfrentar esses fatos, mas qualquer um que examinar a evidência poderá apostar sua vida nisso. O próprio Deus é a verdade. Aquele que Deus enviou nos comunica a própria palavra de Deus. E não pense que ele divide o Espírito como se partisse um pão. O Pai ama o Filho de modo imensurável e tudo entregou a ele, para que ele passasse tudo adiante. Uma generosa distribuição de dons. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, a vida plena e eterna. Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele vive na escuridão e não vê a vida. Tudo que experimenta de Deus são trevas e ira tenebrosa no final. É fascinante, gente, a postura de João Batista. Vocês perceberam aqui que os discípulos de João Batista começaram a tentar promover uma divisãozinha no coração dele, porque Jesus continuou o ministério depois de João apresentar e ele estourou, arrebentou. E ele continuou batizando, e João Batista continuou ainda batizando. E Jesus também começou a batizar. E aí os discípulos de João Batista vêm para nós: Senhor, o povo está seguindo só ele, a igreja dele está crescendo, a nossa está diminuindo. Como é que é isso? Aqui está a chave, gente. Sabe como é que você vence a inveja? Sabendo sua identidade. Quando você sabe sua identidade, você sabe duas coisas. Você sabe quem você é e você sabe quem você não é. Saber quem você não é tão importante como saber quem você é. Porque quando você sabe quem você não vai competir com o outro. Por quê? Só compete com o outro quando você acha que você é o outro e que você pode fazer o que o outro faz. Mas quando você sabe quem é você sabe que só você vai fazer a sua missão. Porque cada missão, a missão de João Batista era única, era só dele. Ninguém podia fazer mais. E ele sabia que ele era. Eu não sou o Messias, gente. Eu sou só o amigo do noivo que preparou o encontro dele com a noiva. Quem é a noiva? A noiva eram os discípulos de Jesus. A igreja era o povo que estava ouvindo agora Jesus. E o João Batista, só um amigo do noivo que ajudou a preparar aquele encontro. E ele diz, olha que clareza de identidade. Ele diz, eu me alegro, porque eles já se encontraram e estão desfrutando. E depois ele continua ainda liberando a mensagem, dizendo, quem veio da terra fala das coisas terrenas, quem veio do céu fala das coisas celestiais. Ele falou, esse aqui, não dá para competir com ele, não. Eu sei, ó, quando você sabe quem é você sabe quem não é você, terceira chave para você vencer qualquer competição e inveja, saber quem é o outro. Saber quem é o outro. Ele sabia também, João Batista sabia quem ele era, João Batista sabia quem ele não era, e João Batista sabia quem era Jesus. Foi isso que veio do alto, amigo. Isso que veio do alto dos céus. Ele veio e fala de coisa que ele viu lá no céu. Nós temos que só reconhecer, aplaudir, amar e deixar fluir. E quem recebe, ele recebe a vida eterna e abundante. E não cai na condenação. Isso é João 3. Amém e amém. Gente, respira aí no amor. Dá um like, inscreve aí no canal, compartilha alguma coisa aqui embaixo que mais te marcou e vamos transbordar.